Bom, então quando eu dou aula para os meus alunos de teoria do jornalismo ou de disciplinas ligadas à ética profissional, ou quando a gente está discutindo algum tipo de questão como a questão das novas tecnologias da informação aplicadas à construção de conteúdo, eu sempre brinco com eles que existe uma diferença, para a gente conseguir entender o boato, a intriga e a fofoca. O boato é a base, é a matéria-prima de qualquer notícia. A fofoca é o bom jornalismo. Vocês podem achar estranho isso, mas é verdade. Por quê? O fofoqueiro, ele precisa ter credibilidade. Para ele ter credibilidade, ele tem que acertar na informação que ele passa. Então, digamos que os bons jornalistas são bons fofoqueiros. Ou seja, a gente vai atrás a gente escuta o rumor, escuta o boato e aí a gente começa a apurar. E o que é que a gente faz? A gente pergunta para as pessoas que têm algum tipo de credibilidade. É tipo quando você sabe aquela grande informação de família e que você vai diretamente àquela sua tia ou aquele seu tio que tem boa memória e que é uma pessoa muito tranquila, que é uma pessoa muito equilibrada, que não está interessado em esconder a verdade, mas que ele tem cuidado em como é que ele vai passar essa verdade. Então, normalmente, essa é a nossa primeira fonte. Observem que raramente alguém tem raiva de fofoqueiros. Porque os fofoqueiros, eles precisam ter credibilidade. Do contrário, eles nunca vão continuar aí na sua atividade. E isso é diferente da intriga. A intriga que é o mau jornalismo. E normalmente quem é que faz intriga? Quem faz intriga são pessoas que não estão felizes com nada na vida delas, em nenhum aspecto da verdade. Então elas torcem pelo pior. Elas sabem que aquela informação que está começando a ocorrer não tem fundo de verdade nenhum. Ela surgiu, mas o que ela apurou, né, os fatos que se colocaram, eles não encaixam, mas ainda assim ela vai lá e leva para as outras pessoas. Começa a divulgar, mesmo sabendo que não tem nenhum fundo de verdade. E sempre procurando o interesse pessoal, sempre querendo alguma coisa com aquilo. Então, isso na verdade é a intriga, e a intriga que destrói tudo. As chamadas fake news, ou essa indústria de fake news, elas estão nessa categoria da intriga, e elas são feitas com método. Nesses tempos de coronavírus, a gente tem visto um monte de informação. Aliás, alguns teóricos também têm dito que o problema do mundo hoje, na verdade, não é falta, mas o excesso de informação e como essas informações são processadas. Tem, por exemplo, um tecnólogo chamado Aviv Ovadia. Ele é formado pelo MIT, que é um dos grandes centros de estudos em tecnologia, e ele chega a usar uma expressão que ele chama de infocalipse, ou seja, é tanta informação usada de forma irregular, de forma destrutiva, que ela tem o efeito de provocar o apocalipse, ou seja, uma destruição em massa. A gente já viu alguns fenômenos, como por exemplo, o chamado escândalo da Cambridge Analytica, que foi uma espécie de dados que eram manipulados por uma empresa e esses dados eram obtidos via o Facebook e isso é considerado uma estratégia que ajudou fortemente na eleição de Donald Trump nos Estados Unidos e também no fenômeno chamado Brexit lá no Reino Unido. Né? E esse fenômeno provocou inclusive várias mudanças no Facebook. O Facebook tentou articular uma estratégia durante as eleições de 2018, mas aí o ataque aqui no Brasil veio por uma outra companhia, outra plataforma do Facebook, que na verdade é o WhatsApp. E o WhatsApp, ele tem um poder de disseminação de notícia que ele consegue suplantar todas as outras plataformas de mídia. Né? A gente sempre considerou o rádio a mídia onde o alcance da informação foi mais rápido. Aí vem o WhatsApp. Você coloca uma informação no WhatsApp, em questão de segundos, isso está completamente viralizado, para utilizar uma expressão dos novos tempos. Por quê? Por conta dos grupos, por exemplo. O meu grupo de 20 pessoas não é o mesmo grupo de 20 pessoas que você tem. Então, uma daquelas 20 pessoas vai mandar para outro grupo de 10, de 15, de 50 pessoas que ela tem. E quando você vai ver aquele seu videozinho, aquele seu meme, aquele seu áudio que não tinha nenhum tipo de pretensão, ele já alcançou o mundo e saiu totalmente do seu controle. E é isso que a gente, né, a gente que trabalha com comunicação social, a gente tem muito cuidado, porque comunicação social, como o nome diz, é uma comunicação
que vai além da comunicação interpessoal que é inerente à própria condição de humano, de ser humano, né? Então, a comunicação social, a gente lida com meios de comunicação de massa, a gente fala para muita gente, a gente não tem controle como essa informação vai chegar até o destino, né? Ela chega de várias formas e pelos mais variados agentes. Então, isso que é tão preocupante nesse fenômeno que se chama fake news.